Amém. Deuteronômio, capítulo 8. Antes do 9, vamos ler ainda alguns versículos do 8. Nós acabamos de orar, de cantar. Estamos diante do Senhor. Vimos ante Ti para receber a Tua palavra, ouvir. Faz brotar a Tua verdade em nós, molda o nosso ser para ser como Tu. Este é o nosso desejo ao lermos a Bíblia, é por isso que estamos juntos. Nós queremos conhecer mais do Senhor, a Sua revelação, o Seu caráter, queremos ser mais como Ele. Ele que no capítulo 8, versículo 3, diz que sustentou Israel com o maná. E algo que Israel não conhecia, algo novo, algo inédito, algo sobrenatural, e ele fez isso com a intenção de dar a conhecer, de mostrar a Israel que não só de pão vive o homem, mas de tudo quanto procede da boca do Senhor. É por isso que viverá o homem. A vida vem do que sai da boca do Senhor, da palavra do Senhor. A verdadeira vida depende da palavra do Senhor. E na quarta-feira passada nós voltamos a meditar no capítulo 8 e o irmão Dário mencionou o capítulo 6 de João. Ele, ao falarmos do maná, ele lembrou deste versículo em particular, versículo 27 de João 6. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. É Jesus que dá esse tipo de comida, esse tipo de alimento. É da boca de Jesus, é do ensino de Jesus que nós recebemos essa comida para a vida. Mas eu gostaria de ler mais alguns versículos desse capítulo 6, se quiserem acompanhar a leitura de João 6. No versículo 30, disseram aqueles que ouviam Jesus falar sobre estes assuntos: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em Ti? Quais são os Teus feitos? Eles lembram do maná. Os nossos pais comeram do maná. Aquele maná no deserto, e eles diziam: deu-lhes a comer pão do céu. Mas Jesus respondeu, versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 38, João 6,38, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Versículo 40, de facto, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
É esse tipo de vida que Jesus está a falar, da ressurreição e da vida eterna. Versículo 41, eles murmuravam, os judeus, porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Foi isso que eles entenderam. O verdadeiro maná sou eu sou esse pão que desceu do céu. Versículo 44, o Senhor Jesus explica, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, vem a mim, disse Jesus. Vai a Jesus e crê em Jesus. Versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E Jesus disse, quando na tentação, em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É Jesus que cita esse texto de Deuteronômio 8 e ele aplica depois, então, em João capítulo 6, a si próprio. Ele é o pão do céu, é dele que vêm as palavras que dão vida, essas palavras que dão vida eterna. Então este pão, o verdadeiro pão do céu, o pão da vida, não é o pão da ceia do Senhor. Não é a hóstia, não é pão ázimo sem fermento. Não é comer um pedaço de farinha ou de trigo, não é isso. Não é esse pão que dá vida. Há alguns que se dizem cristãos, acham que é isso comer Cristo, comer Jesus, participar do pão ou participar do corpo. Acham que é comer literalmente esse pão, mas não é disso que Jesus está a falar. Está a falar de algo muito maior, algo superior. Não é um pedaço de farinha com água. Não é isso. É algo que sai da boca de Jesus para ser querido, ser conhecido. Versículo 47 diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E depois, então, no versículo 68, os discípulos perguntam, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Portanto, são as palavras que dão vida, que geram vida e vida eterna. E em João 12, o Senhor Jesus diz, eu não tenho falado, João 12, 49, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Ele tem prescrito e eu falo de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o seu mandamento é a vida eterna. O seu mandamento está em Êxodo, está também em Deuteronômio. Nós lemos Deuteronômio com essa perspectiva e com essa fé, com esse desejo que Deus nos alimente, que fortaleça a nossa alma e a nossa fé. Deuteronômio capítulo 9, versículos de 1 a 6, vamos ler com esse propósito, de alimentar, fortalecer a nossa alma, sermos conduzidos à vida eterna. Deuteronômio 9, de 1 a 6. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins que tu conheces e de que já ouviste. Quem poderá resistir aos filhos de Enac? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque
Pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra. Mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. E o versículo 7 diz: rebeldes fostes contra o Senhor. Mais à frente, no versículo 12, o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Versículo 13, falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Versículo 16, esta ideia: cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Versículo 24, rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Este é o retrato de Israel. Israel não era bom. O povo de Deus do Antigo Testamento não era bom. Não era um povo bom. Era um povo de dura cerviz. Essa ideia de um pescoço rijo, um dorso inflexível. O dorso, esta região, é uma referência aos animais que não eram facilmente conduzidos, dirigidos pelo caminho. A ideia de obstinação, de teimosia, alguém que não se deixa guiar, conduzir e ensinar. Essa é a ideia de dura cerviz. O povo de Israel era um povo duro, era um povo obstinado. Ainda assim, o Senhor promete a Israel passar o Jordão para entrar na terra e possuir nações grandes e fortes. E isto é pura graça. Ainda assim, com essa dureza de coração, Deus dá-lhes promessas e Deus dá-lhes vitórias que eles não mereciam, eles não poderiam conquistar. Isso é pura graça. Versículo 1 diz: passas hoje o Jordão para entrares e possuires nações maiores e mais fortes do que tu. Aquelas cidades eram habitadas por homens grandes, os filhos dos Anaquins, os filhos de Anak. Algumas versões têm Enac ou Anak, os Anaquins, como está no versículo 2. Literalmente pessoas de pescoço comprido, pessoas altas, é o que significa essa palavra. Naquele tempo havia, diz a Bíblia, naquele tempo havia gigantes na terra. Em Gênesis 6 temos esse relato bíblico, esse relato de Moisés. Naquele tempo havia homens grandes, havia gigantes na terra. E a Bíblia diz que houve gigantes na terra, por isso nós acreditamos que houve gigantes na terra. Houve homens realmente muito altos, muito grandes. Várias referências a gigantes em Números 13. Aquele relato dos espias, quando eles voltam, depois dizem: nós vimos ali gigantes, os filhos de Enac são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles também, quando olhavam para nós, viam-nos como gafanhotos, como insetos, diziam os espias. Em Josué 13 e 14 também há referência aos filhos de Anak, os Anaquins. Em 2 Samuel 21, 16, tem o nome de um deles, Isbi-Benob, descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. A importância de outras versões da Bíblia, não apenas a Almeida atualizada, para percebermos o que significam estas medidas, mas cerca de 3,5 kg o peso da sua lança. Estava cingido de uma armadura nova, e este tentou matar Davi. Todo este capítulo fala bastante sobre gigantes, com Samuel 21, versículo 18. Diz: houve ainda em Gob outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai feriu a Safa, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gob outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jarim, ou Jaaré, ou Requim, o Belemita, feriu a Golias, o geteu, e cuja lança tinha haste como o eixo de tecelão. Há um texto que parece haver aqui um erro no copista, porque em 1 Crônicas 20, ou na cópia, o copista terá errado, o escriba terá errado ao copiar este texto, porque em 1 Crônicas 20 há um outro relato deste mesmo evento, e apesar dos nomes serem diferentes, há aqui esta explicação que Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu.
Ele, não foi Golias, mas sim o irmão dele, que era Lami, também um gigante. Só para falar aqui do tamanho deles e das armas deles, diz que o eixo, ele que tinha uma lança como um eixo de tecelão, e era uma viga de madeira, a peça do tiar, que fica na horizontal, algumas vezes perpendicular, mas era uma arma pesada, era algo grande. No versículo 20, há ainda uma referência a um outro homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Mas o gigante mais famoso, sem dúvida, está em 1 Samuel 17. Já foi mencionado o nome dele. O versículo 4 diz: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Mais uma vez, a importância das outras versões, quase 3 metros. 2,90 metros as medidas da equivalência. Quase 3 metros de altura. Mais do que este teto aqui, eu creio. 1 Samuel 17:50 diz: Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, ainda assim ele venceu o gigante. Esta imagem dos gigantes, ela aparece aqui em Deuteronômio 9, uma vitória sobre os gigantes. Ela tem sido explorada por alguns pregadores. Então este versículo que nós lemos aqui, versículo 3, que diz: Sabe, pois, que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti, assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu. A quem? É esse povo alto, grande, esses filhos de Anak, os gigantes. Então alguns pregadores aplicam este tipo de versículo desta forma: qual é o gigante que estás a enfrentar? Eu já ouvi pregações assim, várias vezes, baseado nesta história de Davi, mas em outras histórias com gigantes perguntam qual é o gigante que estás a enfrentar. E as aplicações que fazem é: estás com algum problema no relacionamento com o teu cônjuge, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o chefe, professor, colega. É a inveja dos outros que estás a enfrentar. Isto é muito comum. É um mal olhado. Não estás a ser devidamente valorizado, afinal tu és importante. Há até uma música que diz: você tem valor. E canta várias vezes: tu és importante e tu não estás a ser valorizado. É esse tipo de gigante que estás a enfrentar. Pessoas que não te conhecem, que não te valorizam. São as dívidas, ou o divórcio, o abandono, a doença. Quais são os gigantes? Perguntam esses pregadores. E usam textos como este versículo 3 aqui. Eu ouvi há alguns dias atrás um pastor, eu não o conheço há muito tempo, mas ele tem feito reflexões bem relevantes, bem interessantes acerca da cultura que vivemos. E ele falava sobre a pregação moderna que alguns pastores modernos têm feito em algumas igrejas, até que têm causado algum impacto em alguns países do mundo, especialmente no Brasil, que nós acompanhamos mais, mas isso também vem e é bem comum aqui na Europa e em Portugal. Mas a pregação moderna, oriunda de pastores modernos, de alguns deles, trata sempre as pessoas como vítimas. Vítimas do diabo, vítimas de um falso pastor, até vítimas de Deus, dizia esse irmão ao comentar esse perigo de falsos mestres, de falsos pastores, de um falso evangelho que está a ser anunciado. Mas as pessoas que estão a ouvir esses mestres, esses pastores, elas sentem-se, acham que são vítimas, e essa ideia é alimentada por esse tipo de pastor. Elas acham que nunca são culpadas, às vezes é o próprio Deus que é o culpado. E esses pastores dizem: o pecador, a explicação deles, a lógica deles é: o pecador já está tão quebrantado, já está tão rebentado, que ele não precisa de mais uma pregação para o quebrantar ainda mais, para o deixar ainda mais desanimado. Há lá nessa explicação, ele menciona um exemplo de um viciado. Por causa do vício perdeu o emprego, e ele não está triste porque ofendeu a Deus ou porque magoou e defraudou pessoas que estavam próximas dele. Ele está triste porque agora ele
não tem apoio, ele agora não tem dinheiro e por isso ele está triste, está desanimado. A Bíblia diz que nenhum homem se aproxima de Deus por motivações puras, ninguém se aproxima de Deus por causa da esperança e da certeza da verdade. As pessoas buscam a Deus porque querem alívio imediato para as suas angústias e para os seus problemas. E uma das ilustrações que esse irmão apresenta é: se um pedaço de pau, um pedaço de pedra tivesse poder, capacidade de resolver o problema, imediatamente esse tipo de adorador, esse tipo de pessoa que vai a esse tipo de culto se prostraria e adoraria esse objeto, esse pau, essa pedra, porque o que importa é resolver o problema e o mais rápido possível. E a Bíblia diz que o nosso coração é assim. É assim que a Bíblia nos descreve, é assim que o Deus que nos criou nos descreve. Nós temos um coração idólatra. Nós queremos resolver os problemas dessa forma imediata, mágica. Existe então um tipo de pregação contemporânea que aborda apenas a tristeza humana e não o pecado humano. Contudo, de maneira direta ou indireta, o problema sempre está relacionado com o pecado. O pecado é a causa da desgraça humana. Cardos e abrolhos, tumores e câncer, miséria e angústia, doenças e morte passaram a existir por causa do pecado humano, do pecado de Adão, que é o nosso pecado. Nós somos herdeiros de Adão nesse sentido. E há um tipo de pregação contemporânea que não se preocupa em abordar este facto de convencer os homens de que são pecadores malignos, com tendências iníquas. Contudo, este facto é fundamental na aproximação dos homens a Deus. Se querem uma aproximação verdadeira, real ao Senhor, é preciso saber que é pecador. O homem, a mulher, nós precisamos ser persuadidos, convencidos de que somos pecadores. E é o pecado que explica o sofrimento e a miséria humana. Um homem a pensar em se separar da esposa é um outro exemplo dado por esse irmão. Ele já foi demitido do emprego por ser preguiçoso e agora a esposa quer que ele se vá embora de casa. Ele fica angustiado, carente, sem emprego, sem mulher e chega ao culto no qual o pastor não aborda nada acerca dos pecados humanos, mas ele diz o seguinte: Deus não se esquece de ti. E cita Isaías 49. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu não me esqueço de ti. Deus jamais se esquece de ti. E aquele homem ouve isto e faz a seguinte aplicação à sua vida. Aquele homem que perdeu o emprego, que a esposa quer que ele saia de casa, ele faz este sentido: não foi a minha mãe, mas foram o meu patrão e a minha mulher que me abandonaram. Mas não tem problema, Deus é comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é o tipo de lógica, diante deste tipo de pregação, de ânimo, de encorajamento, de procurar fortalecer alguém, animar alguém com palavras positivas. É esse tipo de reação que provoca. A pessoa realmente levanta-se e fica animada. Ou então, à luz de um outro texto, como este de Deuteronômio 3, o tipo frequentador deste tipo de culto pensa: Deus passará adiante de mim, lutará por mim, vencerá os meus inimigos, os que me querem destruir. Conforme Ele me prometeu, Deus vai vencer as minhas lutas. E ele nem para pensar nas asneiras que fez, no trabalho que deu ou que deveria ter feito em casa e não fez. Não pensa nos erros que cometeu na sua família, com a sua esposa ou com os seus filhos. Porque o pastor apenas está preocupado em motivá-lo, o coach, o treinador, o palestrante, apenas quer animá-lo. Então ele sai dali com muita fé. Mas é uma fé falsa, porque é uma fé sem arrependimento. E uma fé sem arrependimento não é uma fé verdadeira. A fé que salva é uma fé que passa pelo arrependimento dos pecados. Ter noção do erro, ter consciência de que aquilo ofende a Deus, desagrada a Deus, que prejudica pessoas, e ter noção de que isso está errado e que precisa ser abandonado. O pastor não abordou nada sobre o pecado dele, a negligência dele com a família, o excessivo entretenimento na sua vida, as prioridades trocadas.
Apenas os outros é que estão errados na cabeça desse homem. Os outros é que são muito exigentes, os outros são insensíveis, não sabem amar, eles não têm amor, eles têm falta de amor. É tão comum este tipo de pensamento nas vítimas, os que se dizem vítimas. Ninguém me entende, pensa esse tipo de homem. Portanto, ele é a vítima. Esse homem, em vez de se levantar e procurar reconciliar-se com a esposa, ele levanta-se para continuar uma vida de pecado, de egoísmo, de preguiça e de irresponsabilidade. Afinal, pensa ele, eu sou bom, eu estou certo, os outros é que estão errados. O pastor disse que Deus não se esquece de mim. O pastor disse que Deus vai vencer as minhas lutas, Ele vai derrubar os gigantes que estão diante de mim. E isso é o que acontece quando não se prega toda a Escritura. E se isolam versículos e não se percebe o contexto das palavras do Senhor. É verdade que Deus disse que vai vencer as lutas de Israel. É verdade que o Senhor dá esse tipo de promessa. Se ficarmos apenas pelo versículo 3, nós podemos tirar esse tipo de conclusões que nos agradam, que nos animam, que nos entusiasmam. Contudo, nós temos o versículo seguinte, temos o versículo 4 e muitos outros semelhantes. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Não faças isso. Versículo 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra. Versículo 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Versículo 7. Rebeldes fostes. Versículo 12. O teu povo já se corrompeu, já se desviou do caminho. Versículo 13. Este povo é povo de dura cerviz. Eu atentei para este povo, eu conheço este povo, é povo duro, de dura cerviz. Versículo 16. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. E versículo 24 já mencionamos. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Portanto, o maior gigante que Israel enfrentou foi o seu próprio pecado. O orgulho, a arrogância, a rebeldia, a obstinação. Esse foi o grande gigante de Israel. Conhecendo nós a história e podendo ler com atenção o Velho Testamento, nós percebemos isto. Esse foi o grande inimigo de Israel, foi o próprio Israel, foi o próprio povo, o pecado dentro deles. E é isso que nós lemos aqui neste capítulo 9. É isso que Deus mostra a quem ama o seu povo eleito. Israel não era bom. O povo de Deus no Antigo Testamento não era bom. E o Salmo 53 diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas o povo de Deus do Novo Testamento também não é bom. Em Romanos 3, versículo 9, Paulo diz: já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles do versículo 13, somos nós. Nós somos iguais a eles, do versículo 13. Nós somos um povo de dura cerviz, nós temos um pescoço rijo, nós temos um dorso inflexível, nós somos obstinados, somos teimosos, nós somos pessoas duras para se deixarem conduzir, na verdade, nos caminhos de paz, conhecer e andar no caminho do Senhor. Por isso, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Ele disse isto aos discípulos dele, aos seguidores dele. E o discurso não é diferente para nós. Nós somos iguais a eles. Gentios, judeus, romanos, gregos, portugueses, nós somos iguais. Ó geração incrédula e perversa. É assim que a Bíblia nos define. Nós não somos bons.
Ainda assim, o Senhor promete aos discípulos preparar-lhes um lugar onde os receberia e onde estariam com Ele na presença do Pai. E isso é pura graça. O Senhor Jesus, Ele é gracioso com os discípulos também. Conhece-os, sabe da perversidade dos seus corações, a falta de fé, as suas fraquezas. Ainda assim, promete-lhes um lugar onde os receberia e estariam com Ele na presença de Deus. Nós somos iguais aos israelitas e aos discípulos, nós somos duros, teimosos e obstinados, nós não somos bons e temos que lembrar que o maior gigante que o crente enfrenta é o próprio pecado. É o orgulho, a arrogância, a rebeldia, a obstinação. É esse o gigante que nós enfrentamos. O maior gigante é o nosso pecado. É isso que a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia nos diz. Nós não somos bons, mas Deus é. Versículo 4, então diz: quando o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, ou seja, quando Ele for gracioso, misericordioso, quando Ele for bondoso, gentil, generoso contigo, porque Ele vai te dar uma terra que tu não mereces. Ele vai te dar vitórias que tu não podes conquistar. Então, quando Ele for gracioso contigo, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Então Ele explica as razões por que o Senhor garantiu vitórias ao seu povo. Não foi por causa da bondade de Israel, da justiça de Israel, mas foi por causa da maldade dos ímpios. O Senhor tinha um propósito, e o Senhor tem um propósito na história. E usou Israel para cumprir esses propósitos. O versículo 4 tem esta ideia: foi pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. O versículo 5 repete: é pela maldade destas nações que o Senhor as lança de diante de ti. Isto é explicado a partir de Gênesis 15. Em Gênesis 15 tem esta ideia de que há uma medida para a paciência de Deus. E referindo-se a esses povos, a essas nações, a essas pessoas que viviam naquela região, diz: na quarta geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Quando se encher essa medida, então voltarão para aqui e ocuparão este espaço e aniquilarão os habitantes desta terra, que foi o que aconteceu a partir de Moisés, de Josué, a conquista da terra, a destruição desses povos. Porquê? Porque se encheu a medida da paciência. A medida da iniquidade, Deus esgotou a sua paciência e lançou juízo sobre a maldade dos ímpios, desses homens maldosos. O Senhor então usa o seu pequeno e fraco povo de Israel para humilhar aqueles que se acham grandes e fortes, que olhavam para Israel como gafanhotos. Eles achavam-se grandes, eles achavam-se fortes. E Deus usa os gafanhotos, Deus usa os pequenos e fracos para humilhar aqueles que se acham grandes e fortes. E algo bem semelhante nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, o Evangelho, é poder de Deus. Onde é que está o poder? Está no Evangelho, nas palavras da cruz. Pois está escrito, diz no versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém
se vanglorie na presença de Deus. Então este é o propósito de Deus. Ele quer fazer justiça, quer lançar o seu juízo, e é uma das razões então para Ele garantir a vitória, o sucesso do seu povo, é tratar com a maldade dos ímpios, dos incrédulos, é discipliná-los, é corrigi-los, é humilhá-los, e Ele usa o seu povo para isso. Mas há uma outra razão pela qual o Senhor garante vitórias ao seu povo. E mais uma vez não é pela justiça e retitude ou retidão do povo, mas é pela fidelidade de Deus às suas promessas, à sua própria palavra. Aquilo que Ele disse que faria, e Ele fará, e Ele vai fazer, porque Ele é fiel, porque Ele é um Deus comprometido com a sua palavra. Versículo 5 diz: para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esta é a razão porque Deus garante vitórias ao povo, por causa das suas promessas. E Ele fez uma promessa a Abraão. Abraão, Ele disse: darei à tua descendência esta terra. Gênesis 12. Em Gênesis 26, Ele disse a Isaque: multiplicarei a tua descendência como as estrelas, e lhes darei todas estas terras. E a Jacó o Senhor prometeu: a terra em que agora estás deitado, eu te a darei, a ti e à tua descendência. E se o Senhor disse, Ele fez, e Ele fará, e continuará a fazer aquilo que Ele disse que faria. Ele é fiel às suas promessas. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, lemos assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim. Eu disse, então é sim, eu farei, eu vou fazer. 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a nós, discípulos de Jesus, a nós que seguimos o seu Filho, que nós que seguimos o Messias, o enviado, o Mestre Jesus, o grande pastor das ovelhas. Esta é a promessa que Ele nos fez. Nós que ouvimos testemunho daqueles que tocaram, que apalparam, que ouviram Jesus ensinar, como João. É assim que ele começa esta carta. Estes que creem, estes que ouvem e que confiam, a promessa é a vida eterna. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então estas são as razões pelas quais o Senhor garante vitória. Porque Ele quer tratar a maldade dos ímpios e porque Ele quer mostrar fidelidade às suas promessas. Nós recebemos promessas porque Deus é bom. Nós ouvimos as promessas porque Deus nos abre os ouvidos. Isaías 50 diz que Deus abriu os ouvidos. Ele abre os ouvidos daqueles que ouvem a profecia. Nós sentimos arrependimento porque Deus nos dá um coração de carne, como o profeta Ezequiel anunciou, pré-anunciou acerca dos crentes. Um coração de carne, um coração sensível, que sente arrependimento. Nós atendemos à pregação do Evangelho porque Deus nos abre o coração, como abriu o coração de Lídia em Atos 16, para atender a tudo o que Paulo dizia. Então, suponhamos que morresses hoje e te apresentasses diante de Deus e Deus te perguntasse: por que te devo deixar entrar no meu céu? O que é que tu lhe responderias? Pergunta de evangelismo explosivo. Nós temos sido lembrados desta pergunta, e o que é que tu responderias? Se a tua resposta, se a nossa resposta começar porque eu, então imediatamente nós erraremos. A resposta certa é porque Ele me amou. Ele, Jesus. Ele escolheu-me. Ele é bom. Não sou eu que sou bom. Não sou eu que creio. Se eu creio, é porque Ele me deu condições de crer. Nós recebemos promessas porque Deus é bom. Nós ouvimos as promessas porque Deus nos abre os ouvidos para as ouvir. Nós sentimos arrependimento porque Deus nos dá um coração de carne. Nós atendemos à pregação do Evangelho porque Deus nos abre o coração. É assim que funciona. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é a tua retitude, não é a tua justiça,
mas é a bondade de Deus. Nós não somos bons, mas Deus é. É isso que nós aprendemos com Deuteronômio, capítulo 9. Então, há algumas coisas importantes que nós aprendemos com esta passagem hoje. A palavra do Senhor alimenta, ela fortalece a nossa alma e a nossa fé. E eu desejo que sim, que nós renovemos o compromisso de continuar a ler, estudar e praticar o que a Bíblia diz. Estes princípios que podemos extrair desta Escritura Sagrada. Lendo o Antigo Testamento, mas interpretando à luz do Novo, entendendo o coração de Deus e vendo como estas promessas se cumprem em Jesus. Esta vitória tem a ver com a vida eterna. E não existe vitória maior ou melhor do que esta, de viver, de estar com o Senhor Jesus para sempre. Apesar de quem somos. Porque nós sabemos que o maior gigante que enfrentamos é o nosso próprio pecado. E o Senhor sabe disso. Ainda assim, Ele convida-nos para viver com Ele, para andar com Ele, para morar eternamente com Ele. Apeguemo-nos, portanto, ao Evangelho para vencermos o pecado. O Evangelho é o poder de Deus. A força do Senhor vem dessas palavras da cruz, da mensagem da cruz. O que Jesus fez na cruz é a mensagem que nos dá força, poder para resistir ao pecado. É essa mensagem que vence os gigantes da nossa vida. É o Evangelho. Precisamos lembrar o que Jesus fez na cruz, o perdão que Ele nos garante. Nós precisamos cantar isso, precisamos memorizar isso, anunciar essas palavras tão preciosas. Este texto, mais do que uma vez, lembra-nos que nós não somos bons. Não é a tua justiça, não é a retidão, a retitude do teu coração. Não penses que tens mérito. Tu não és bom, nós não somos bons, eu não sou bom. Mas Deus é bom. E precisamos continuar a dizer isso. Deus é bom. Os seus propósitos para mim são bons. Então aproveitemos a bondade de Deus, a bondade que Ele nos dá hoje, para nos arrependermos da dureza do nosso coração e da moleza da nossa vontade. Confessemos o nosso pecado, abandonemos a nossa obstinação e andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. É isto que nós fazemos quando nos reunimos. Esta é uma pregação que acreditamos ser fiel às Escrituras. Nós não queremos sair animados daqui com mentiras, ocultando factos, ocultando a realidade bíblica acerca de nós. Nós queremos sair daqui animados, fortalecidos pela graça de Deus. É essa graça que nos dá capacidade de nos arrependermos verdadeiramente, de sentirmos, de termos um coração sensível para perceber: eu errei, eu não deveria ter falado como falei, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu não deveria ter feito isso, está errado, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar com essa pessoa, eu preciso mudar a minha forma de agir. É Deus que nos dá, pela sua graça, a capacidade de nós nos arrependermos. E é Ele que nos pode dar força para enrijecer a nossa vontade. A vontade sim precisa ser mais fortalecida. Tem que deixar de ser molengona como muitas vezes ela é. Preguiçosa, desleixada. Nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos ser disciplinados, ativos. Nós precisamos ter vigor. Nós precisamos mostrar que temos vida e andar em novidade de vida. Mas é a graça do Senhor que nos dá essa capacidade de trabalhar, de servir, de honrar o Senhor. Portanto, o caminho é este: confessemos o nosso pecado, abandonemos a nossa obstinação, a dureza do nosso coração e andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Fomos chamados para ser de Jesus. Apesar de nós, Ele é gracioso, é pura graça. Andemos de modo digno desse chamado e dessa vocação.